estou aqui para falar sobre Cidade de Cinzas, o segundo volume de uma série com 6 volumes para vocês. E sério, que livro, hein? Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Pan, sejam muito bem-vindos de volta ao canal. E hoje nós vamos aqui falar um pouco sobre esse segundo livro da série Instrumentos Mortais que eu estou lendo aqui. Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, vou deixar aqui no card a ordem cronológica de todos os livros desse universo da Cassandra Clare que eu estarei lendo e colocando aqui os meus pontos de vista, o que eu tô achando, o que eu não tô achando, pontos negativos, pontos positivos, enfim. Então fica por aqui que agora eu vou falar sobre Cidade de Cinzas e esse vídeo pode conter spoilers do primeiro livro. Então fica por aí que a gente vai falar sobre tudo um pouco. E se você não quer receber spoilers, eu peço que você não assista agora, leia este livro primeiro, se você estiver lendo a série, e volte aqui depois para contar o que achou também. Então aqui, no segundo volume, a gente já sabe coisas interessantes da vida de Clary. Além dela ser filha de Valentim, ela descobre que o Jace também é filho de Valentim e que eles são irmãos, o que impossibilita muito eles terem um romance entre eles, tá? Impossibilita muito, porque eles são irmãos, como é que eles vão ter esse romance? Mas pensamentos acontecem, muitos pensamentos acontecem aqui de formas muito intensas e a gente fica na cabecinha de um de outro pra saber o que eles estão pensando, né, sobre tudo isso. E assim, a gente sabe, né? A gente sabe que o coração deles bate forte mesmo, sabendo que são irmãos. Ai, que complicado isso, né? Acontece que a Clary, ela quer ter uma vida normal. E ela quer voltar pra vida dela normal. Ela quer tentar ajudar a mãe dela a acordar do coma, que ainda continua dormindo. Ela quer continuar vivendo ali com o Luke, porque no primeiro livro eles se entendem, eles conversam e nada do que parecia né? O Luke não estava traindo a mãe dela, o Luke não estava do lado do Valentim. O Luke conta, na verdade, muita história aqui pra ela, sabe? Muita coisa mesmo, principalmente quando a mãe dela tava grávida, um monte de coisa assim, quando eles se conheceram. E aí ela descobre que o Luke é um lobisomem. E aqui, gente, acontece um negócio muito legal com o Simon. Eu não sei se é legal, né? Mas eu acho que o Simon, ele tá tomando uma proporção muito importante pra história. E eu já vou falar sobre isso com você. Então, tem criaturas do submundo sendo assassinadas em Nova York, tá? E alguém está matando essas criaturas. Filhos de fada, filhos da noite. Então, crianças noturnas estão morrendo, crianças do submundo estão morrendo e alguém está matando. E a gente fica muito curioso para saber o que raios estão fazendo com crianças, né? Crianças seriam os recém-nascidos, os recém-transformados. Não são de fato crianças, tá? Mas seriam os adolescentes ali recém-transformados, né? Seja um filho fada, seja um filho lobisomem, seja um filho vampiro. Eu não sei se a criança fada tem como ser transformada, mas é na faixa etária ali de pré-adolescente e adolescente, tá? E aqui a gente também conhece já um pouco mais sobre a Isabelle, o Alec, tá? O Alec aqui a gente já vê que ele tem fortes sentimentos pelo Jace, então a gente sabe que além de Parabatai, eles são Parabadais um do outro. E Parabatai a gente já sabe o que é, porque quem leu Peças Infernais sabe o que é Parabatai. E o Alec, ele é apaixonado pelo Jace. Só que só a Isabelle sabe que o Alec é gay. E a Clary, ela consegue, assim, captar isso também em Alec. E o Jace não percebe, o Jace não nota, ninguém nota. E o Alec não quer que ninguém saiba que ele é gay, porque ele se sente diferente, ele se sente quebrado, ele se sente mal. Então, assim, é muito dolorido saber que o Alec não consegue se assumir, assim, na frente das pessoas de quem ele ama. E logo no início da história, a gente já vê o Jace tendo problemas ali com a família por quem ele foi adotado, né? A família Lightwood, que seria a família da Isabelle, do Alec e do Max, né? Ele se sente rejeitado pela mãe adotiva dele, porque depois que descobrem que ele é filho do Valentim, irmão de Clary, a família não quer mais ele. Não quer mais ele em casa, quer ele bem longe dali, porque ele pode ser um traidor, ele pode estar aliado ao Valentim, ele pode ser um
um espião. E isso dói, gente, dói em mim, porque o Jace, a gente vê que ele não tem uma vida muito legal, sabe? Ele não conheceu a mãe dele, ele foi criado pelo Valentim até os 10 anos de idade, e depois ele foi simplesmente jogado fora e, tipo, vai pra outro mundo, porque o Valentim estava morto, entre aspas, e simplesmente pegam o Jace, botam ele na família Lightwood, que resolve acolher ele, e daí do nada eles descobrem que o Valentim está vivo, que é pai do Jace, e daí simplesmente, ó, tchau, expulsa o menino de casa. E a gente tá falando de um menino, né? 17, 18 anos aqui. É um jovem rapaz, é um menino. Eu fico bem comovida com o Jace, passando por toda essa situação. O Luke ainda resolve interferir e resolve conversar. A Clary também resolve falar, tipo, gente, né? Vocês estão simplesmente anulando o Jace da vida de vocês como se ele nunca fosse parte da família. Então, de fato, ele nunca foi parte. De fato, ele nunca se sentiu filho, enfim. E isso é muito dolorido mesmo, mesmo. Eu acho isso muito triste pro Jace. Só que as coisas complicaram muito aqui na história, porque a Clary e o Jace deram o seu primeiro beijo na noite de aniversário dela, pra depois ela descobrir que ele é irmão dela. E daí vocês pensam como que tá a cabeça dela, pensando e lembrando disso, do tipo, que ela gostou do beijo, que ela tá apaixonada por ele, e simplesmente ele é irmão dela, e eles não podem ficar juntos por causa disso, porque eles têm o mesmo sangue. E aí tu fica... Ai, eu fico muito revoltada, fiquei muito revoltada com a Cassandra Clare em fazer uma história assim. Eu digo, ai, pelo amor de Deus, Cassandra, o que tu tá fazendo comigo? Sabe? Por quê? Por que que tu foi botar duas almas compatíveis serem irmãos? Romanticamente falando, isso não é legal. Então acontece uma coisa muito triste. A cidade do silêncio é invadida. Os irmãos do silêncio são mortos. E a espada, o instrumento mortal lá, que é a espada da alma, é roubada pelo Valentim. E adivinha, gente? O irmão Zacariá também é morto. E pra quem leu Peças Infernais vai saber a minha revolta sobre o irmão Zacarias. Pô, pra quê? A Cassandra só foi me ferrando. Ela só foi me ferrando nesse livro, gente. A minha cabeça foi explodindo, sabe? Vocês entendem? É legal também que a gente conhece aqui uma nova personagem, que é uma lobisomem, a Maia. E ela é muito fofa, gente. Ela é muito querida. A gente meio que desconfia dela em algum momento ali, porque ela é um pouco... Ela é um pouco estranha, tá? Pra mim, a Maia é um pouco estranha. Mas depois a gente vê que ela é legal. Ela é uma pessoa estranha, mas ela é legal. E, inclusive, eu adoro pessoas estranhas. Eu sou uma pessoa estranha, eu acho. Tem um trecho, aliás, que eu marquei aqui pra vocês. A Clary fala assim: quando você ama alguém, não tem escolha. Ela pensou em como o próprio coração se contraiu quando Isabelle telefonou pra dizer que Jace tinha desaparecido. Ela saiu de casa sem pensar e sem hesitar por um segundo que fosse. O amor nos tira as escolhas. E aí a gente reflete muito sobre os primeiros amores, né? Tem muitos amores que entram pra nossa vida logo que a gente é jovem e a gente não pede pra se apaixonar por aquela pessoa. A gente não pede pra simplesmente, vamos entrar na vida daquela pessoa e tentar ser a melhor pessoa pra ela, sabe? E tentar amar ela de alguma forma. E eu acredito que quando nós somos jovens, 15, 16 anos, a gente acha que conhece muito sobre o amor, porque a gente ama os nossos pais, a gente ama os nossos amigos, a gente ama a nossa família, nossos primos, primas, avós e avós. E simplesmente tu vê que tu tá conhecendo uma pessoa com outras características bem diferentes da tua criação, uma pessoa totalmente estranha e que tu consegue amar aquela pessoa em poucos meses, sabe? E aí, tu vê que tu, às vezes, não tem escolha, a não ser se entregar para aquela pessoa. Só que tu, muitas vezes, tem escolha. E são escolhas que você mesmo ignora. Que você mesmo diz, não, eu não vou fazer isso. Não, eu não vou deixar de namorar ele ou ela. Eu vou simplesmente namorar porque eu quero, porque eu tô gostando, porque ele é bonito, porque ela é bonita. E aí tu vai e se atira de corpo e alma. E quando ela fala aqui que quando a gente ama alguém e não tem escolha, eu acredito que sim, sabe? Eu acredito que a gente não tem como escolher mesmo. E é tão profundo isso, gente, saber que a Clary tá passando por todos esses sentimentos com 15 anos de idade, sabe? Ainda assim ela tá vivendo, ela tá experimentando, ela tá conhecendo, mesmo sendo pelo irmão dela, que até então a gente sabe que é o irmão dela, né, o Jace.
ela não retira o que ela fala, ela não retira o amor dela, ela não retira o sentimento que ela tem, ela não ignora isso, ela não deixa de amá-lo por isso, sabe? Ela só deixa de desejá-lo, porque não tem como desejar o irmão, né? Mas tudo aquilo que ela sente, eu acho muito profundo, muito lindo. E por isso que eu digo pra vocês que personagens adolescentes nesse livro são muito profundos, sabe? Muito profundos. Eles precisam ser profundos. Por quê? Porque eles crescem em famílias que treinam eles desde os 5, 6 anos de idade pra combater o mal, que são os demônios. Então, seja lobisomem, seja vampiro, seja caçador de sombras, seja fada, já crescem com aquele amadurecimento, com aquela responsabilidade de se defender, de combater, entendeu? Então eles já crescem com isso dentro deles. E eu acho que também é por isso que eles casam muito jovem, como foi explicado aqui. Os caçadores de sombra se casam muito jovens porque muitos deles não chegam nem à idade adulta, que são ali 20 anos. Muitos deles morrem cedo. Porque a vida de caçador de sombra é isso, é combater o mal, é se arriscar, é ter coragem, é ter audácia. Por isso que eles são tão profundos e tão maduros, sabe? E aí a gente tem um amor muito improvável que é entre o Magnus e o Alec. O Alec e o Magnus, eles começam a ter um lance entre eles. E a gente sabe que o Magnus é um feiticeiro de muita idade, muitos anos. Mais anos do que cabe nos dedos das mãos e dos pés. Mas o Magnus, ele demora muito pra envelhecer. Então, na aparência dele, ele tem 20 anos, 21 anos. E o Alec, ele tem 18 anos, né? Eles começam a ter esse lance. E a gente sabe que o Magnus ali, ele começa a se apaixonar pelo Alec. E a gente sabe também que o Alec, ele é apaixonado pelo Jace. E aí tu fica assim, pô, Alec, o Jace não tá na tua, cara. Entendeu? O Jace não tá na tua. Se entrega pro Magnus uma vez, sabe? Dá uma chance. E esse lance que eles começam a ter é tão legal, assim, porque ele não aparece com tanta frequência no livro, tá? Mas aparece de uma forma, assim, sutil, que tu consegue entender que tá rolando alguma coisa. Tu sabe também que o Magnus, ele tá se entregando aos poucos. Tanto que no final desse livro, temos um conto aqui, ó. Rumos do Amor Verdadeiro e os Primeiros Encontros. Aqui fala sobre os primeiros encontros do Alec e o Magnus, tá? E aqui a gente já vê um pouco do que o Magnus tá sentindo pelo Alec. Então, eu acho isso muito legal, sabe? O que a Cassandra tá fazendo de envolver eles num par romântico. Porque, assim, a gente já sabe que o Jace, ele nunca abriu o coração pra ninguém, que Clary foi a primeira menina que ele se apaixonou, primeira menina com quem ele ali curtiu beijar, e agora é a irmã dele. Então a gente sabe que o Jace, ele não vai se abrir pra outras pessoas tão cedo. E talvez não se abra pra ninguém mais, sabe? Nunca mais. E aí, também, conforme vai passando esses assassinatos na história, a gente descobre que o Valentim, ele tá por trás, ele tá envolvido, mas eu não vou contar para que são esses sacrifícios, né? Esses assassinatos. Só que a Maia apareceu no livro por um propósito. E a Maia, ela é uma jovem, muito jovenzinha. É um filhote de lobo, muito novinha. E ela tem ali, eu acho que 14, 15 anos também. E ela é para esse propósito do Valentim, né? Valentim tá assassinando, tá mandando assassinar, na verdade, as coisas. E aí é tudo que a gente sabe até ali mais ou menos a metade do livro. E daí tem um filhote de vampiro aí. Aí vem um spoiler bem grandão. Se você quiser pular, eu vou deixar o tempo aqui pra você pular, porque é um spoiler bem grandão. E aí, gente, veio que o Simon, ele se transformou num vampiro. Por quê? No primeiro livro, acontece que eles vão numa festa, lá na casa do Magnus, e o Simon vai junto, como eu falei pra vocês, lá no primeira resenha. O Simon, ele tá sempre com a Clary e ele é muito amigo dela. Ele também é apaixonado por ela, tá? Agora eu já posso falar, porque era um spoiler lá no primeiro vídeo. Mas ele é apaixonado por ela, só que ele nunca se declarou. E ele sempre conteve aquele amor pra ele, sabe? Ai, que merda, né? Aquela vibe friendzone, assim, é terrível. Enfim. E aí,
Eles vão numa festa na casa do Magnus pra ter umas respostas lá que eles precisam, principalmente do Magnus. E o Simon, ele é transformado em rato, porque a Isabelle deixa ele beber uma bebida lá, azul, e o Simon se transforma em rato. Gente, essa parte é tão engraçada, E aí, um vampiro simplesmente leva o Simon embora porque acha que é o rato dele, o rato de estimação, o vampiro. Ele vai pra Toca dos Vampiros. E nessa Toca dos Vampiros, o Simon, ele morde um vampiro. Esse vampiro que era dono, que achava que era o dono do rato. E aí, o Jace e a Clary conseguem resgatar o Simon, e o Simon volta ao normal. O Magnus explica que a poção tem poder por algumas horas só. E daí rola uma cena muito boa também lá no primeiro livro, que eles estão numa moto voadora, assim, é muito massa, sério. É uma cena muito legal. E nisso, o Simon, ele começa a se transformar em vampiro, desde o primeiro livro. E aí, no segundo livro, ele toma a transformação dele por completa. Aí, precisam enterrar ele. Um vampiro ajuda a enterrar ele, fala todo o ritual ali que precisa ser feito pra ele se transformar numa criatura da noite, né, um vampiro. E aí o Simon, gente, se torna um vampiro. E ele é, querendo ou não, recém-criado, ele é um filhote de vampiro, como chamam, e aí ele tá na mira do Valentim. Então, assim, todo esse crescimento, agora fechando o spoiler aqui, todo esse crescimento de personagens que a gente vai tendo ao longo desde o primeiro livro, mesmo que seja poucos dias, poucas semanas se passando, não tem um tempo muito longo, o jeito que a Cassandra Clare escreveu esse livro, dando, querendo ou não, um protagonismo para cada personagem. O Alec aparece, a Isabelle aparece, o Simon aparece, o Jace aparece, a Clary aparece, e isso não fica confuso. Mesmo esses vários personagens aparecendo e a gente tendo ali a noção do que eles estão pensando, o que está acontecendo, o que estão fazendo, a gente consegue entender que cada personagem tem um papel muito importante para essa história, sim. E eu achei isso fantástico. Até mesmo a Maia, que apareceu agora no segundo livro, ela tem um papel importante, sabe? E aí, gente, o negócio fica muito mais cabuloso no final da história. E agora, eu não vou mais falar, porque posso dar spoilers aqui pra vocês, e eu não estou querendo dar spoilers, mas o que eu quero dizer, se você não veio ainda para o Instrumentos Mortais, por favor, leia. É muito bom e você não vai se arrepender. Sério. Tá sendo uma série incrível. Desde Peças Infernais, tá? Tá sendo uma série fantástica. Leiam mesmo, que vocês não vão se arrepender. E é isso, gente. Obrigada por quem ficou até aqui na minha resenha. Ficou um pouquinho longa agora, mas eu queria colocar tudo que eu achei, tudo que eu achei relevante e todas as coisas legais pra vocês também, sem muitos e grandes spoilers. Beijos, fico por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!